Triunfo da alegria, triunfo da construção, triunfo de um novo dia, de um novo tempo, triunfo da união. Senhoras e senhores em todo o Brasil, muito boa tarde. São 5h02, acabam de fechar as urnas em todo o país. O Brasil hoje, no dia em que a Constituição brasileira, a Carta Magna, completa 26 anos, pode estar elegendo seu novo presidente ou sua nova presidenta, entre todos os postulantes ao cargo máximo do país. Mas não é só isso. O Brasil também escolhe o seu novo colegiado político nacional. Começa a ser formado o novo mapa geográfico político do país. Deputados, senadores, deputados estaduais, governadores, os principais mandatários da política brasileira começam a ganhar novas caras ou renovando as caras antigas para mais um mandato de 4 anos. A Rádio Legalidade e a TV Leonel Brizola não poderiam estar fora desse contexto. No dia como o de hoje, dá saudade de Leonel Brizola. Num dia como o de hoje, dá saudade de tantos líderes que partiram. Mas num dia como o de hoje, tem-se a satisfação de ver novos líderes surgirem para fazer essa nova configuração histórica e política do nosso país. A cadeia da legalidade começou em 1960. Brizola, com o microfone na mão, desafiou o Brasil inteiro. E a partir daí, se estabeleceu, a partir de Brizola, um marco dentro do trabalhismo e dentro do PDT. Nós estamos cumprindo com a nossa missão de trazer informação isenta, responsável e com a leitura política, trazendo para o estúdio da TV Legalidade, da Rádio Legalidade e da ULB os nossos melhores quadros. E por aqui passarão pensadores, sim, cientistas políticos, quase, mas experimentados politicamente, todos, trabalhistas, igualmente. Sob a coordenação de Leonardo Zumpicchiati e Ricardo Viana, que são os diretores da ULB, Paulo Otaran, que sou eu, estou abrindo essa transmissão, já de imediato indo para o nosso palco principal. Um cenário montado com as imagens de Leonel Brizola, com a imagem da Rádio Legalidade e também da nossa fundação. E para nós que estamos no estúdio improvisado aqui, já que falamos em Leonel Brizola, de quem temos muita saudade hoje, um aplauso à memória dele. Leonardo Zumpicchiati, apresente os nossos convidados, por gentileza. Boa tarde. Hoje a gente conta aqui com os nossos convidados, começando aqui pela nossa esquerda, presidente do PDT do Distrito Federal, companheiro signatário da Carta de Lisboa, Georges Michel. Acabaram-se de fechar as urnas no Brasil e vamos reeleger a nossa presidente, o PDT apoia, fundadora do nosso partido, companheira Dilma. Tenho certeza que essa eleição foi uma eleição histórica e vamos dar início a uma reconstrução democrática, trabalhista do novo governo da nossa companheira Dilma. Então, muito boa tarde, estamos aqui para colaborar com a companheira Dilma e participar ativamente desse governo. Ainda aqui na minha esquerda, o nosso companheiro advogado João Carlos de Mato. Por favor, uma palavra de saudação aos nossos companheiros. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Legalidade, aos telespectadores. Espero que agora, finalizando a votação, teremos aí uma oportunidade de saber qual que é a vontade dos brasileiros, como diz o companheiro Michel, esperando que tenhamos uma solução já no primeiro turno aqui das eleições. Aqui à minha esquerda, sentado à cadeira ao meu lado, nós temos o Ian Dias, que é também advogado do partido aqui no Distrito Federal e advogado também nacional do PDT. É ele quem sempre está atrás das broncas, junto também com o João Carlos e com o Marcos Ribeiro, que daqui a pouco apresentarei a vocês, sempre segurando as broncas nos tribunais que o partido vem a ter ou que já teve em diversas oportunidades, diversas ocasiões, sempre defendendo o nosso PDT no campo jurídico.
Por favor, doutor Ian. Ouvintes da rádio e da televisão Legalidade, para nós é uma satisfação estar aqui hoje, porque hoje é a representação da cidadania. É, sem dúvida nenhuma, a nossa democracia rediviva. E também de um novo trabalhismo. Trabalhismo que Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e tantos outros formaram. Ou seja, é a ferramenta do povo para o desenvolvimento social. Para nós, do PDT, é uma alegria e uma satisfação ver aí o nosso apoio a Dilma e que pelas pesquisas, últimas pesquisas de urna, dão a ela uma vantagem forte aí nesse primeiro turno. E os nossos candidatos também têm se saído muito bem aí de pesquisa. Então acreditamos que o PDT sai mais uma vez fortalecido das urnas. E acreditamos que vamos ainda, como ferramenta do povo, a esperança e a justiça social para transformar esse país, para fazer desse país uma verdadeira democracia, para fazer deste país ainda um espectro de educação e de trabalho voltado para o povo brasileiro. Muito obrigado. Aqui à minha direita, mas não necessariamente à direita, né? Nós temos o companheiro Paulo Pinto, foi Ministério do Trabalho durante a gestão do Lupe, inclusive foi o nosso ministro do Trabalho. Por favor, suas considerações, Paulo. Uma boa tarde a todos os nossos ouvintes, seja pela internet, na televisão, na rádio. É um prazer estar com todos aqui nesse momento importante, onde é feita a discussão de projeto, de país. Nós não discutimos, o PDT não discute candidatura A, candidatura C. O PDT discute projeto de país, o PDT tem lado, e o lado do PDT é o lado do trabalhador. Nós temos uma candidatura da companheira Dilma, que defende os direitos dos trabalhadores, que disse claramente, em direito do trabalhador, não mexe nem que a vaca tussa. Enquanto nós temos outros candidatos, um que está a serviço do capital especulativo, querendo mexer nos direitos dos trabalhadores, e uma outra candidata que às vezes quer mexer, depois muda de ideia, depois quer mexer de novo. Então nós temos que ter certeza de que país nós queremos. O país que nós queremos é um país que respeita os trabalhadores, um país que busca igualdade. E esse projeto é representado pela candidata Dilma, e por isso o PDT está junto com ela, e tenha certeza, ou venceremos agora, já no primeiro turno, ou venceremos no segundo turno, e daremos continuidade a esse projeto que está transformando a vida de milhões de pessoas. Um abraço a todos. Obrigado, Paulo. Agora, queria escutar as considerações do companheiro Marcos Ribeiro, advogado do partido, como eu mencionei, que também ajuda com os outros companheiros a segurar a bronca do partido, muitas vezes nas questões dos tribunais superiores aqui, e que também é mestrando em ciência política, e justamente com isso tem a nos contribuir bastante com essa nossa roda de discussão aqui. Por favor, Marcos. Uma boa tarde a todos que nos assistem. Mais do que contribuição, eu creio que tenho muito mais a aprender. E nós aprendemos, em cada eleição, aprendemos muita coisa. Como dizia o nosso sempre líder que nos inspira, Leonel Brizola. É nas campanhas políticas onde temos a grande oportunidade de fazer crescer o partido, de colher os maiores interesses do povo brasileiro, que é a nossa função de ser. Vamos debater, vamos conversar sobre alguns assuntos, entre os quais eu proponho que se converse também sobre a importância do partido político, que está sendo tão renegada pela opinião pública, ou melhor dito, pela opinião que se publica, que deixa o partido político no segundo ou terceiro plano, quando olhando para ela, né? No sistema representativo brasileiro deveria ter o primeiro lugar. Uma outra coisa até que eu tinha que mencionar do Marcos é que eu tenho uma certa inveja dele, porque ele era a pessoa que convivia cotidianamente com o Brizola no escritório lá no Rio de Janeiro, né, e teve com certeza a possibilidade de trazer muitos aprendizados, né, do grande companheiro Leonel Brizola, que esse ano faz 10 anos que partiu e deixou certamente
uma grande saudade, muita falta no cenário político nacional. Bom, para começar o nosso debate, eu acho que a gente poderia falar um pouco, já começando, sobre a expectativa, né, das urnas que agora já começam a ser apuradas, né? Vocês acham que os institutos de pesquisa, eles estão correspondendo à verdade? Vocês acham que a perspectiva de um segundo turno é grande ou que possivelmente haja a vitória de Dilma ainda no primeiro turno? Doutor Michel, por favor. Eu acredito que as pesquisas, em véspera de eleição, essas pesquisas tendem a expressar a verdade, para que não fiquem desmoralizadas. Mas, bem anterior à eleição, ela vem tentando contaminar o eleitorado com informações falsas, no sentido de induzi-lo a procurar candidatos que não é de interesse daqueles que contrataram a pesquisa ou que as pesquisas representam. Então, as pesquisas, nesse momento, ela está expressando mais ou menos a verdade. Claro, sempre a tendência de interesse. Corresponder aos interesses de quem contratou ou interesses que ela representa. Eu acredito que realmente essa eleição é uma eleição importante, porque vai derrotar um candidato que representa o neoliberalismo que foi implantado no país por Fernando Henrique Cardoso, que dilapidou literalmente o Brasil, vendeu as grandes riquezas brasileiras por preço de banana, a se ver financiado pelo BNDES, que até hoje esses financiamentos não foram pagos. Fernando Henrique Cardoso e o PSDB têm em suas costas essa responsabilidade. E tentaram colocar uma candidata financiada pelos grandes trustes internacionais, pelos grandes especuladores internacionais, que é essa candidata que apareceu com a morte do candidato Eduardo Campos, era a vice, Marina Silva. Eu acho que a vitória da Dilma passa um rodo nessa candidatura que representa o atraso, que representa vamos dizer assim, o roubo no Brasil. O assalto das nossas riquezas, historicamente. O Brasil sempre está sendo assaltado. Nesse momento, a companheira Dilma representa a salvação brasileira. Se a gente já for avaliar da perspectiva histórica, né, efetivamente a gente tem diversos interesses, né, interferindo diretamente na nossa política e, por que não, na nossa eleição. Antigamente se dizia, né, muito isso, e a gente era taxado como a paranoia da esquerda, né? E hoje a gente vê, né, as revelações que foram feitas pelo Assange, pelo Wikileaks, né, e tantas outras revelações bombásticas, né, com material secreto que foi colhido e mostram que realmente, né, esses interesses eles estão com os olhos voltados para a gente. Eu posso fazer Pois não. uma adenda a mais? As manifestações. Eu vou passar para ele aqui para cruzar. Já passo para você. De 2013. Era uma tentativa de repetição do que aconteceu na Primavera Árabe. Mobilizar a sociedade, mobilizar o povo com mentiras, com promessas falsas. Exato. Na tentativa de derrubar o governo ou inviabilizar o governo justamente dessas eleições. Eles vão conseguir. Isso aí não é a elite brasileira que faz isso. Esse interesse de desestabilizar e colocar um governo que representa os interesses externos, isso vem de fora. Isso vem de fora. Evidentemente que o endereço, todos nós sabemos. O endereço fica no norte, que tenta justamente aqui no Brasil, como em outros países, que o governo não defende, não
representa o interesse do grande irmão do Norte. Exato. A tentativa é justamente isso, é desestabilizar, derrubar e vencer numa possível eleição, até que seja fraudulento. Mas felizmente aqui no Brasil, esses que tentam desestabilizar e tentam controlar o mundo pela força e pela agressão, aqui terão a resposta, que é não, e nós vamos ganhar. Que assim seja. Paulo, essa questão das pesquisas eleitorais, você acha que de certa forma, né, com isso que o Michel acabou de nos falar, né, guarda uma correlação, ou seja, esses interesses estrangeiros, esses interesses associados, você acha que de alguma forma eles podem querer interferir nas pesquisas eleitorais? O que você tem a ver sobre essa perspectiva? Olha, eu acho que essa questão das pesquisas, assim como várias outras pautas que o PDT já encampou no passado, seja a questão da discussão da urna eletrônica, seja questão de fiscalização e vários outros pontos, eu tenho a certeza de que o PDT vai ter que se aprofundar no período pós-eleição na discussão dessas pesquisas. É inaceitável que as pesquisas tenham ocorrido da forma que ocorreram. Além de tentarem a indução eleitoral, gerou um grande negócio. É absurdo você ver que na véspera das pesquisas, onde o resultado vai para um lado ou para o outro, a Bolsa de Valores sobe ou desce. Quanto dinheiro não se ganhou com essas pesquisas? Especuladores tinham acesso previamente às pesquisas, investiam nas ações, ou vendiam ações, ou compravam ações de determinadas empresas, e ao final do dia, quando saiu o resultado da pesquisa, a Bolsa caía 10 pontos. Isso aí tem que ser tratado com muita seriedade. Isso é crime contra o sistema financeiro. Isso aí é caso de polícia. E eu tenho certezas que o PDT, junto com a sua direção nacional, junto com os seus parlamentares, vão fazer uma discussão muito séria contra essas pesquisas para que isso não ocorra. O prejuízo que se causou ao país com essas pesquisas nessa eleição é inestimável. Se fala em corrupção, com certeza o Brasil perdeu muito mais com essas pesquisas do que muitas outras supostas corrupções que falam por aí. Até porque esses números da corrupção são difíceis mesmo de medir, porque até, como eu digo sempre, malandro não passa recibo, né? Então, agora esse tipo de malandragem, esse tipo de bandidagem, é fácil você avaliar, é fácil você investigar. E, inclusive, na Câmara dos Deputados foi protocolado pelo então nosso líder na época, deputado André Figueiredo do Ceará, uma CPI dos institutos de pesquisa, exatamente para fazer essa apuração, para que não haja, se investigue a fundo, para que não haja essa manipulação. Nessa situação, doutor Ian, o que você acha quais são os rumos, que a gente pode tomar mediante a essa constatação de que hajam essas irregularidades? Não, constatação ela é comprovável. Basta ver o que o nosso colega aqui disse, Paulo, sobre a Bolsa de Valores. Isso é fato. E sendo fato, tem que ser apurado em CPI mesmo. Acho que o André Figueiredo dá um grande avanço à nossa sociedade, buscando exatamente essa manipulação que é feita através dos institutos de pesquisa. E mais, é preciso analisar e buscar esse jogo de interesse até onde vai. Porque, pelo que essa extrapolação de gastos, esta manipulação eleitoral, isso fere a nossa soberania nacional. Isso também vem ferir a nossa soberania, não só a soberania, como o processo econômico em que nós vivemos. Então é de fundamental importância. E não só esse, também inserir nessas pesquisas também o problema dos gastos. Os gastos que quase sempre esses institutos de pesquisa ganham fortunas em cima dessas pesquisas. E eu acho que é por aí.
João, por favor, eu gostaria que ouvir as suas considerações acerca desse tema. Eu acho assim, que essa questão das pesquisas, ela precisava ter uma normatização talvez diferente. Nós já tivemos uma tentativa alguns anos atrás, foi feita uma alteração legislativa para que se fosse impedida a liberação de pesquisa nos dias que antecedem a eleição, justamente para se evitar duas situações. Uma que o Michel comentou aqui, certo, que a proximidade das eleições, as pesquisas vão se aproximando da realidade, né? Por isso que a gente vê aqueles movimentos de candidaturas que têm assim um ganho muito grande de intenção de votos a princípio nos últimos dias da eleição. Por quê? Porque na hora de abrir as urnas a verdade vai ser apurada, né? Se o Instituto ele pode mentir por 2 meses, mas pelo menos ali nos 3 últimos dias ele tem que se aproximar da realidade. Então isso é uma coisa. Então foi feita essa alteração legislativa, o Congresso aprovou e o Supremo acabou declarando inconstitucionalidade, né, entendendo que o que prevaleceu foi a questão do direito à informação, né, que é um princípio constitucional muito caro, né, o direito à liberdade de expressão, o direito à informação, e que se estaria, né, retirando da sociedade essa possibilidade. Certo. Isso é uma coisa. Agora, de outro lado, a gente percebe também, né, como também foi dito aqui, a questão dos interesses econômicos que envolvem a divulgação dessas informações, né? A gente verificou nos últimos dias, aí, toda semana tinha pesquisa terça e quarta, entendeu? Então a bolsa sobe porque a candidata Dilma está com suas intenções de voto em queda. A bolsa despenca porque a Dilma está com as intenções de voto em alta. Entendeu? Então esse tipo de movimento, que a princípio você não tem exatamente como mapear, né? Mas você pode, né, digamos assim, estabelecer um arbitramento em relacionamento quando você tem envolvida aí a questão de empresas públicas, né? A Petrobras perdeu 10% do seu preço de mercado numa tarde por conta de uma fofoca de uma pesquisa de intenção de voto. Então esse tipo de coisa que você tem que ter um mecanismo de proteção, como se diz, proteção social até, né? O Paulo Pinto, quando comentou isso, foi muito, acho muito feliz, né? Que a gente tem que ter mecanismo, né, de se proteger. Quando você perde 10% do valor da Petrobras, ali você tem trabalhadores, você tem grandes investidores, mas você tem trabalhadores, você tem pessoas que têm parte de suas economias investidas lá e que precisam também ter ter um certo cuidado, porque senão você fica aí, mesmo que as bolsas de valores tenham um mecanismo, de certa forma, de volatilidade e que você tem certa suscetibilidade a interesse, a movimento de interesse, você tem que ter assim um jogo justo, digamos assim, né? Você não pode, a partir de uma fofoca, você desidratar lá o preço de uma empresa pública. Isso aí é um crime de lesa pátria, digamos assim, né? Quando você está inviabilizando até depois que essa empresa tem a possibilidade de investimento, compromete seu endividamento, compromete uma série de coisas. Então a gente tem que ter essa proteção. Agora, de outro lado, a gente percebe o seguinte, que os institutos, eles trabalham com os grandes grupos econômicos. Então, assim, a CPI do deputado André Figueiredo foi protocolizada lá, né? Está numa fila lá que, a não ser que a gente tenha um acontecimento muito grave nessas eleições, assim, no Ceará ocorreu uma questão bem grave. Nós tínhamos um candidato lá, na eleição para prefeito de Fortaleza, o Heitor Ferrer. A eleição inteira estava em terceiro lugar, atrás dos 2 primeiros colocados, e ele, quando se abriu as urnas, ele perdeu por uma pequena diferença, né? Literalmente foi um candidato que foi retirado da disputa por conta, né, das informações deturpadas das pesquisas de opinião. Isso é uma coisa muito grave. O doutor Marcos também quer dar a palavra. Isso. Só antes eu gostaria de informar que nós estaremos aqui acompanhando a apuração voto a voto, né, avaliando o cenário político como vai se desenhando, principalmente, né, para a eleição do Poder Executivo, a eleição do Presidente da República, dos governadores nos estados, bem como para o Poder Legislativo, né? Nós estamos elegendo 1/3 do Senado e renovando a Câmara dos Deputados. Então nós vamos acompanhar e
estaremos aqui analisando ponto a ponto, dados a dados, para que a gente possa ter um melhor clareamento a respeito do que vai se desenhar, né, no poder do Brasil para o próximo ano. Marcos, eu gostaria de ouvir suas considerações. Nós estamos discutindo essa questão sobre as pesquisas eleitorais e até o ponto em que elas são da indução, o ponto que elas nos favorecem ou nos prejudica de acordo com as conveniências. Gostaria de escutar a sua opinião a respeito disso. Nós temos uma história que nos mostra o prejuízo que nos deram essas pesquisas. Me remeto também à eleição, a primeira eleição do governador Brizola no Rio de Janeiro para o governo local, em que ele aparecia com 2%, assim, e só no final é que se foi aproximando. Essa preocupação já vem de longe e já se fez alguma coisa a respeito. Já houve alguma preocupação em dotar essas pesquisas de elementos mais convincentes, científicos, mais convincentes. Mas eu creio que ainda são insuficientes e eles se prestam a uma manipulação perniciosa a ponto de fazer com que vários setores da nossa economia tenham efeito desse tipo de informação. Elas são importantes e são tão importantes que nós cremos que elas devem sofrer maior rigor. Mas isso também depende da sociedade, depende especificamente também dos partidos políticos que podem manifestar essa vontade através de uma legislação, de uma modificação legislativa e talvez uma reforma política para que isso aconteça. Eu creio que, bem na linha do que o PDT defende, passa pela educação. E a educação cívica, em que os cidadãos, ainda que estejam diante de uma manipulação condenável, enfim, dessa deturpação das pesquisas, ainda assim, com a educação, elas são capazes de fazer uma leitura diferenciada, como todos nós fazemos, em Curitiba, lembro-me que o último prefeito nosso também sofreu esse tipo de distorção da vontade popular. Quando ninguém o tinha no segundo turno, acabou ganhando as eleições, que acabou prevalecendo a vontade popular. Nós temos aqui, já temos algumas informações, alguns dados, né? As urnas já estão começando a ser apuradas, daqui a pouco a gente vai ter algumas informações, mas eu gostaria de conversar com o João. Temos aqui, ainda está atualizando os dados, temos aí pelo site G1, temos São Paulo liderando Geraldo Alckmin com 61,02% dos votos, em Minas Gerais com 50,16% Fernando Pimentel. No Rio de Janeiro nós não temos ainda, na Bahia liderando Paulo Souto com 44,70% dos votos válidos. Da mesma forma, no Rio Grande do Sul, aparece, surpreendentemente, José Ivo Sartori com 43,09%. Lembrando que ainda está no começo a apuração e que, efetivamente, ainda muita coisa pode acontecer. Da mesma forma, no Paraná, o candidato Beto Richa, a reeleição, conta com 57,92%, e ele, nas pesquisas de opinião, estava se destacando e possivelmente cravando o primeiro turno. Pernambuco ainda não temos nada, no Ceará, no Pará nós temos Helder Barbalho liderando com 54,42%, Santa Catarina ainda nós não temos nenhuma informação, no Maranhão 61,44% do Flávio Dino, lembrando que no Maranhão é uma eleição emblemática, porque na última eleição nós tivemos a recondução da Rosiana Sarney, do clã Sarney, ao governo do Maranhão, derrotando a nossa coligação, que pela primeira vez tinha conseguido a vitória na eleição com o Dr. Jackson Lago, mas infelizmente foi cassado nos tribunais superiores. Em Goiás a gente ainda não tem informação, e na Paraíba, Ricardo Couto liderando com 51,54%.
só uma informação aqui. A contagem dos votos para presidente só deve começar a ser totalizada a partir das 19 horas, por conta do fuso horário dos outros estados É verdade. que estão pendentes ainda de finalização da votação. Então, nós temos em alguns estados aqui a eleição correndo, né? Só uma observação: no Rio Grande do Sul, conversando com amigos, eles já apontavam para que da possibilidade do candidato do PMDB, né, passar à frente nas pesquisas, que eles já tinham pesquisas lá os tracking deles, informando que o candidato poderia estar na frente, inclusive do Tarso e da Ana Amélia, que ocorreu, como se diz lá, um derretimento da candidatura da candidata do Partido Progressista, né? Aproveitando esse gancho, comentando, né, nós tivemos uma eleição, eu acho assim, atípica neste ano aqui para presidente. Ocorreu uma fatalidade, né, dia 13 de agosto de 2014, quando o avião que conduzia o candidato do PSB acabou caindo lá e ele acabou falecendo. Então isso deu uma movimentada e uma dinâmica diferente, porque era uma eleição que estava se desenhando de ser a nossa eleição feijão com arroz, né, doutor Michel? PT e PSDB, né? E houve aí um fato novo que acabou movimentando a dinâmica da eleição. A candidata Marina, aí, eu acho que beneficiada por uma certa comoção que gerou a morte do candidato do PSB, conseguiu atrair um pouco aquele eleitor que estava com ânimo novidadesco, digamos assim, que gostaria de ter uma oportunidade diferente, acabou migrando de certa forma para ela, né? É uma parte generosa aí das intenções de voto, pelo menos apontar nas pesquisas. E a partir disso começou a haver um questionamento dos outros dois candidatos, né, que estavam sendo, digamos assim, que estavam perdendo, né, eleitores para ela, né, que era Dilma e Aécio, começaram a fazer uns questionamentos aí em relação às propostas e à conduta da candidata, né, e acabou gerando uma perda de força aí de possibilidade de votação nela, o que alguns chamam assim até de um certo derretimento, né, da vontade e intenção de voto nela. A partir disso, né, eu acho assim que nesta semana ocorreu uma movimentação né, que a gente pôde verificar né, nas pesquisas, e aí a gente não sabe o que pode sair, né, doutor Michel, porque a diferença dos votos válidos são na faixa de 4%, né, que as pesquisas de ontem estavam dando. Entendeu? E aí a gente tem uma possibilidade de repente, a eleição para presidente se encerrar hoje mesmo, né? Eu imagino que mesmo que não encerre, o percentual vai ficar muito próximo, né? Vai ficar muito próximo. Eu também estou imaginando que o candidato Aécio vai ter uma intenção de voto maior do que os 24, 25 que os institutos estavam dando, entendeu? E a Marina perde força e se tiver segundo turno, será entre Dilma e Aécio, né? Se tivermos segundo turno. Mas vai depender do que o povo vai definir agora. Deixa eu passar para o doutor Michel aqui. Michel, por favor, suas considerações. Eu quero concordar com o Paulo Pinto quando ele afirmou que pesquisa é um grande negócio. As pesquisas, geralmente, elas são para satisfazer grandes empresários, grandes investidores, para que contamine o eleitorado e para que eles possam fazer negócio em bolsa de valores, possam fazer negócios nos seus investimentos. Eu acho que pesquisa, no meu entender, pesquisa deveria ser muito bem controlada, porque muitas vezes a pesquisa ela não reflete a realidade, como está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, né? O candidato que aparece nas apurações na frente, ele está bem atrás, quer dizer, ele não teria, se fosse por conta da pesquisa, ele não teria nem chance. Então, comprova-se que a pesquisa, ela não é um método que reflete realmente a realidade. A pesquisa, ela serve para fazer negócio, serve para fazer negócio na Bolsa de Valores, serve para amedrontar o povo e serve principalmente para induzir o eleitorado
a votar em candidatos que satisfaçam os interesses desses grandes empresários. Agora nós temos aqui o resultado parcial em Brasília, 37,45% das urnas apuradas. Hollenberg lidera com 45,99%. Segundo lugar vem Geoffran Frejá com 26,59% e 20,61% para Agnello Queiroz, do PT. Então, em princípio, se configura o segundo turno entre Hollenberg e Geoffran Frejá. Lembrando que Geoffran Frejá é o candidato apoiado por Arruda, que foi cassado, né, no processo eleitoral no Distrito Federal. Olha, isso é uma prova. Muda-se não. E as pesquisas não refletem a realidade. Na Bahia, voltando, Bahia. Na Bahia, o Paulo Souto estava bem, era eleição garantida. Tudo, né? E, no entanto, o Rui Costa está liderando. E a pesquisa dava que a Lídice da Mata tinha apenas 5% dos votos. A pesquisa ela serve para induzir o eleitorado. E o eleitor consciente, ele não vai pela pesquisa. Ele vai na sua consciência. Ele vota no candidato que ele considera que vai representá-lo no governo. Eu acho que é isso que você falou, Michel. Eu acho que a pesquisa ela tem um papel importante, cientificamente, até do ponto de vista científico, que é retratar um momento instantâneo, que é retratar um momento de um processo eleitoral. E o processo eleitoral você não controla como se fosse uma variável estanque, parada, estacionada. Então a pesquisa ela pode ter esse papel pernicioso, que é induzir ou manipular. Né? Esse caso da Bahia que o Michel citou, eu acho muito ilustrativo, porque o Paulo Souto, que já foi governador 2 vezes, e perdeu na última eleição para o Jacques Wagner. Na mesma situação. Na mesma situação, e isso tudo começa a apuração, se aparece um outro resultado. A questão é que na Bahia, por exemplo, em particular Bahia, você tem um trabalho muito importante na zona rural, que é uma região complicada e complexa, e que é atendida por uma obra social importante do governo. Exato. Que é importante. Então, e é uma clientela que normalmente a pesquisa não atinge. Não atinge. Então você tem uma pesquisa muito parcial que pode induzir muito, mas é aquela velho ditado, né? Quer dizer, eleição e mineração, você tem que aguardar a apuração, senão você pode ser facilmente induzido. Isso é verdade. Nós temos aqui ainda o resultado da Bahia, né? Embora tenha só 1,18% das urnas apuradas, né? Já se destaca o candidato Rui Costa. No governador do DF está bastante adiantada a apuração, né? 52,3%. Então continua ainda na frente o candidato do PSB, Rodrigo Hollenberg. Né? Temos aqui no Espírito Santo também já um quarto dos votos já foi apurado, 24,74%. Paulo Hartung com 55,74% no Espírito Santo, 73%, corrigindo, e Renato Casagrande com 37,76%. Vamos ver Goiás, ainda não temos resultado. No Maranhão, apenas 2,98%. Flávio Dino continua liderando com folga. Mato Grosso, temos aí, a apuração não foi iniciada, dado o fuso horário. Da mesma forma, o Mato Grosso do Sul. Vamos ver em Minas Gerais. Minas Gerais, que pelo que parece, o Aécio ainda estava conseguindo perder lá em Minas Gerais, né? As eleições presidenciais. E a liderança de Fernando Pimentel, como revelava as pesquisas, Pimenta da Veiga em segundo lugar e Tarcísio Delgado com baixo percentual dos votos, 3,45%. Entretanto, só 3,83% das urnas foram apuradas.
Lembrando que Minas é um país, né? Então as distâncias são bastante grandes e a apuração, ela, de fato, ela tende a demorar um pouco mais do que, por exemplo, aqui no DF. Segundo turno é uma... desculpa. E Minas, a situação é imprevisível ainda, porque houve muito burburinho de erro estratégico, né, do Aécio, em ter escolhido Pimenta da Veiga, que é um candidato que sequer tinha vínculo muito orgânico, muito próximo em Minas Gerais, com o eleitorado. Mas, segundo turno, eu acho que é uma eleição nova. E o Aécio indo para o segundo turno também muda completamente o quadro e pode alterar aí o desdobramento disso. Mas é muito significativo, né, essa força que o Pimentel demonstrou nesse primeiro turno. Isso é muito interessante e pode, enfim, ser uma região em que pode debilitar, né, ainda mais o quião do Aécio. Exatamente. Governador na Paraíba, não, isso no Pará. Pará nós temos 9,63% das urnas apuradas. Pará, apesar de ser também um país, quase um país, né? Mas o eleitorado é bastante concentrado na capital e na região, por isso o andamento um pouco mais rápido, né, das apurações. Nós temos Helder Barbalho com 50,14%. Aí, se o Ricardo parar de sabotar aqui o resultado aqui, facilita, né? 50,18% para Helder Barbalho e 47,96% do Simão Jatene. Então, parece que está bastante polarizada a disputa no Pará e, de certa forma, refletindo quase o resultado das pesquisas até então apuradas. Vamos seguir adiante. Algum resultado do Paraná? Paraná também, tradicionalmente, né, temos a Paraíba. Paraíba, 9,30% das urnas apuradas. Cássio Cunha Lima vai quase atingindo 50% dos votos, mas também temos acirramento com o Ricardo Coutinho. Muito ainda tem a ser apurado, né? Apenas 9,30% dos votos foram computados. Eu só queria fazer um comentário que Pois não. Eu só queria fazer um comentário sobre a Paraíba, que é um caso muito interessante, porque você veja que o Vital do Rego, o senador Vital do Rego, senador pelo PMDB, é o homem que faz parte, integra a cúpula do PMDB, no momento tem uma força importante ao presidir no Congresso a comissão, a CCJ e 2 comissões parlamentares de inquérito. Sim. E, no entanto, com a ausência do apoio do PT na Paraíba, ele perde muito. Isso deve ter desdobramento depois das eleições, em termos de negociação. E é uma pesquisa que já estava sendo divulgada, porque o Cássio está reafirmando essa pesquisa de boca de urna, a preferência eleitoral bem antes, né, que era um caso já consolidado, né, do Cássio. Mas esse caso do senador Vital do Rego, que é curioso a gente observar, em termos de alianças que se articulam a nível nacional e não se efetivam a nível local, com consequências políticas. Distrito Federal já tem quantos por cento das urnas? 64% das urnas apuradas. Né? Aqui, o Distrito Federal, 64,45%. E parece que está configurando um segundo turno. Nós temos aí a apuração também para o Senado, com o Regufe, tendo o Regufe do PDT com 58,27%, seguido bastante longe por Magela e Gin Argelo. Magela com 18,80% e o Gin Argelo com 18,14%. Nós temos aí para deputado federal o senador, o candidato Fraga, né, que foi candidato a senador na última eleição, vai aparecendo já com 95 mil votos. Né? Temos aí Rosso, que foi governador interino, né, do Distrito Federal, com quase 60 mil votos, seguido de Érica Cocai também com quase 60 mil votos, era Érica Cocai do PT, Ronaldo Fonseca do PROS,
Alírio, do PEN, Rony Neymer, do PMDB, Isalci, do PSDB, Vitor Paulo, do PRB, Eliana Pedrosa, do PPS e Policarpo, do PT. Lembrando que as eleições proporcionais não são os votos absolutos, mas sim a quantidade total de votos, né, que uma coligação ou um partido faz, né, para conseguir atingir o coeficiente. No caso ali nós temos a coligação, você pode ver ali pela coligação, Ricardo, por favor? Então nós temos aí, ó, PT, né, provavelmente já com uma cadeira feita, com 244 mil votos, o PSB com o PDT, né, no caso, já tem uma cadeira também garantida. O Rosso já está eleito aí. Seguido do PR, PTB, PRTB e DEM, com 167 mil votos, também já tem aí praticamente uma cadeira assegurada. Seguido do PMDB, a coligação PMDB, PT do B, PRP, PHS, PEN, PV, PTN, PPL, PSL e PTC, com 161 mil votos. E, por fim, o PSDB, né, que também parece já garantir uma cadeira no Distrito Federal. Tem para distrital já? Ali a distrital está no... Não, aqui, eu digo o seguinte... a coligação. Coligação, coeficiente da coligação? Aqui já tem... Já tem aqui. Então, o PDT já tem um distrital cadeira eleito, que é o companheiro Joivale. Tem duas cadeiras. Tem duas. Tem. O Joivale do PDT já está reeleito. Veja ali os candidatos, Ricardo, por favor. Joivale tem 13.555 votos. Está reeleito. Praticamente reeleito. Praticamente reeleito. Temos mais Chico Leite, Juarezão do PRTB, 9 mil, Liliane Roriz. Esses aqui não fazem parte da nossa coligação. Na nossa coligação nós já temos aí um candidato já pelo menos. E tem o professor Reginaldo Veras, que está muito bem, com 8.160 votos até agora. Se essa apuração, se continuar assim, ele será eleito também. E a Celina Leão, também, do PDT, né, que é candidata à reeleição. Nós temos aqui os resultados em São Paulo, né, apenas 3% das urnas apuradas, liderando com folga o atual governador Geraldo Alckmin, seguido por Scaff, do PMDB, com 21,62%, 60,46% Geraldo Alckmin, e em terceiro lugar Alexandre Padilha com 14,79%. Na eleição para o Senado aparece, ressaltando, 3% apenas das urnas apuradas, José Serra com 62,74%, seguido por Eduardo Suplicy com 27,60% dos votos. E em seguida aparece Gilberto Kassab com 6,44% dos votos. Na eleição para deputados federais, ainda muito pouco foi apurado. Russomano vem liderando apenas com 43 mil votos, né? Da mesma forma, também não aparece Rafael Silva, que é o nosso candidato à reeleição do PDT, com 8 mil votos, né? Ainda uma margem que não dá para apostar, né, quem será eleito ou não. A eleição proporcional ela tem uma peculiaridade, porque às vezes você tem candidatos que tem certos nichos eleitorais, né, localizados, né? Então, às vezes ele tem um distrito, como diz o Dr. Marcos, né? Então, às vezes o candidato tem muito voto naquela determinada região e não consegue, mesmo tendo uma boa votação, aquilo depois no final da apuração acaba não sendo suficiente para a eleição, né? Às vezes você tem surpresas de candidatos que aparecem muito bem votados no começo e depois vão perdendo gás, né? Porque acaba lá os seus votinhos e os outros continuam colhendo, né? Você tem como ver por coligação aqui, doutor Ricardo? Para a gente ter uma ideia aqui para deputados federais. Estaduais. Coligações.
É ainda muito pouco para que a gente tenha Nós não temos... ao menos alguma perspectiva, né? A gente podia dar uma partido olhadinha... por partido também, que nós não estamos coligados lá, por isso não aparece. Acho que São Paulo não estamos. Não, nós estamos sozinhos. Veja por partido a deputados federais em São Paulo, por favor. Aí ainda não aparece nessa primeira tela o PDT. Com 16 mil votos. E por enquanto temos 2,61% dos votos, que é um número bastante razoável. Vamos dar uma olhadinha lá no Rio Grande do Sul. Nós temos um candidato a senador lá também em disputa acirrada, tá na frente. Que é o Lazier Martins. Ele aparece agora com 16,42% das urnas apuradas, estando ele em primeiro lugar com 38,89%, seguido por Olívio Dutra, do PT, com 33,18%, e em terceiro lugar, 16,36% do Pedro Simon, esse, inclusive, histórico senador do Rio Grande do Sul. No caso, temos ali, já com uma margem de votos ainda pequena, mas significativa, com 3,32%, observando agora que o João falou a respeito dos nichos eleitorais, mas já aparece com uma votação expressiva o candidato a deputado federal pelo PMDB, Giovanni Feltes, que é de uma região próxima à Grande Porto Alegre, lá no Hamburgo. Exatamente. Então, nós podemos ver aí também por coligação, por favor. Partido, só para a gente ter uma coligação. Está processando os dados, ainda com 16,42% das urnas. A coligação em que o PDT participa aparece com 11,62%, totalizando 117.449 votos para a nossa coligação, que ainda não significa uma cadeira, né, João? Não, mas assim, se a gente extrapolar os 11,62%, são 31 cadeiras, então nós temos 3, alguma coisa, 3,5, mais exato. Vamos dar uma olhadinha como é que está para deputado estadual no Rio Grande do Sul também. Vamos ver aí Manuela Dávila liderando, com uma votação expressiva, ela que foi a campeã de votos na última eleição. 400 mil votos. 400 mil votos, Por enquanto ela totaliza 36 mil votos, E em quarto lugar, nós temos Eduardo Loureiro, do PDT, também com uma votação de 16.919. Ex-prefeito de Santo Ângelo. Ok. Aparece também, pontuando nessa tela, Marlon Santos, do PDT, com 12 mil votos. Entretanto, ainda muito pouco foi apurado. Ciro Simone, do PDT também, com 12 mil votos. Gilmar Sorcella, do PDT, com 12.572 votos. Ciro Simone com 12.640, ok. Vamos dar uma olhadinha também nos... Rondônia. Rondônia ainda não começou a apuração, tampouco Roraima deve ter começado, dado o fuso horário, Assim como eu gostaria de saber como é que está o Amapá, mas entretanto lá o fuso horário, dá uma olhadinha por favor no Amapá, já começou a apuração. Valdez Góes, do PDT, lidera com 42,31% para governador, seguido do Camilo Capiberibe, que é candidato à reeleição, com apenas 28,96%. Ao Senado, Gilvan, do PMDB, com 37,03%, seguido por Davi Alcolumbre, do DEM, com 34,74%. Vamos dar uma olhada aqui na questão dos deputados federais, apuração para deputado federal. Roberto Góes aparece como terceiro colocado, totalizando 3.847 votos, que corresponde a 5,52%. Lembrando que isso é um mar de votos, no Amapá, cujo eleitorado é um eleitorado pequeno em números quantitativos. Temos, quem mais? Pode passar a próxima tela. Dos candidatos, por favor, a deputado federal. Ok, temos a professora Conceição Medeiros, que por enquanto está com 2,04% dos votos.
Lá a perspectiva é que o PDT eleja pelo menos 2 federais, né, dentro dessa ordem praticamente que está estabelecida com o ex-prefeito. Gostaria de dar uma olhada também em relação aos partidos para deputado federal no Amapá. Temos aí liderando o PMDB com 10% dos votos, 10,62%, seguido do PT com 9,78%, e em terceiro lugar o PDT com 8,70%. Totalizamos até agora 6.062 votos. Então a perspectiva de uma terceira cadeira que o PDT conquiste lá parece ser bastante grande. Vamos voltar ao Distrito Federal. Regufe do PDT eleito senador já ultrapassou os 665 mil votos, né, atingindo 58% dos votos. Matematicamente já está eleito, né, como senador. Regufe, atual deputado federal pelo PDT. Para governador, ainda na frente, Hollenberg com 45,48%, seguido de Jofran Frejá com 27,63%, e em terceiro lugar vem o atual governador, candidato à reeleição, Agnello Queiroz com 20,11%. Eu acho que o Regufe consegue preencher na ciência política um fator importante, que é esse. Ele não basta apenas ter uma racionalidade em política, mas um trabalho que emita símbolos, né, e que caia no gosto popular. Assim, tivemos vários efeitos. Eu me lembro que na primeira eleição no Brasil, em 1989, que o Brizola, voltando do exílio e tal, se lançou candidato, e a maior dificuldade que nós tivemos naquela época em incrementar, em divulgar e converter o simbolismo do Brizola em voto foi o surgimento do fenômeno do Collor, que ali não tinha explicação científica nenhuma, surgiu como um fenômeno, né? Então veja que essa questão é muito interessante a gente refletir sobre isso, que transcende até as instituições. Aí eu me refiro aos partidos políticos. Quer dizer, um partido político tem um papel essencial na democracia, que é abrigar seus candidatos e apresentá-los para o escrutínio público, mas em alguns casos surge um fenômeno que extrapola o critério proporcional, distrital. E o Regufe realmente tem sido um fenômeno que eu acho que deve inspirar até orgulho na população de Brasília, em particular, a legenda do PDT. Né? Isso é interessante. E outro dado curioso, né, que eu gostaria de fazer é a não participação do governador Agnello no segundo turno. Está praticamente definido. Quer dizer, isso também é um resultado do simbolismo em política. Em política, a gestão ela é de tal maneira importante que o que você fizer numa administração, você pode até fazer muito, mas o simbolismo, eu me lembro que em junho, a grande contestação em Brasília daqueles jovens que saíram às ruas foi exatamente o questionamento sobre o estádio, a exuberância, a extravagância, o dinheirama que foi gasto no estádio de Brasília, que é uma cidade com pouca expressão em futebol, enquanto na área de saúde, precariedade. Então, esse contraste simbólico marcou Agnello. Não obstante, a gente tem observado que o governo Agnello, nos últimos anos, especialmente no último ano, fez uma incrementação e realização de obra impressionante. Mas quando o simbolismo cola, é impressionante, que é uma marca. Exatamente. Então, é importante a gente pensar nisso. Isso considerando que o próprio atual governador, né, o Agnello Queiroz, ele encontrou Brasília numa situação bastante complexa, precarizada, porque houve a derrubada, né, de um governo por questões de corrupção, que foi o governo Arruda, né, e por fim foi um governo que terminou como um governo tampão. Né? Então a situação era bastante complexa, bastante preocupante. Interessante é que o próprio Arruda, dentro dessa perspectiva, né, que você tem uma população que rejeita fortemente o PT,
né, e a candidata Dilma Rousseff, né, pelas questões de corrupção. No entanto, estava colocando à frente das pesquisas exatamente um candidato que foi caçado por corrupção. Então, essa contradição, essa questão do próprio simbolismo, ela reflete como há determinadas incoerências dentro do nosso eleitorado. Eu ia sugerir que o Ricardo desse uma passeada, Ricardo. Vamos ver como é que estão os prováveis deputados eleitos e vamos passar pelos estados também. Aqui nós temos Fraga Rosso, vamos ver quem mais. Augusto Carvalho da Laerte Bessa. Se a eleição, que são prováveis eleitos, né? Nós temos Augusto Carvalho, que é da nossa coligação. Por favor, volta à tela anterior, vamos passar um a um, né? Nós temos aqui do DEM, o deputado Fraga, Rogério Rosso, do PSD, Érica Cocai, do PT, Ronaldo Fonseca, do PROS, Rony Nemer, do PMDB, Isalci, do PSDB. São os candidatos que estão com uma eleição praticamente garantida. Ricardo, na próxima tela, por favor, vamos para deputado federal. Tá, já temos os candidatos praticamente eleitos. Né? Ainda temos ali, não atualizou, Augusto Carvalho, e da Solidariedade, Laerte Bessa, do PR. Tem mais algum? Rola a próxima tela, ainda não há... PDT, não há aqui, Flávio Werneck, 8.000 centro dele. Não. Do PDT, André Lima, 12.000 votos. 12.000. Do PDT. Vamos dar uma olhadinha no Ceará, no Pará, vamos ver como é que estão nossos federais lá. Ceará, por favor. Isso, Ceará, um é o nosso deputados. André Figueiredo, 3,27. André Figueiredo está com uma boa margem de votação, são 20%, né? Um quinto das urnas foram apuradas. André Figueiredo, do PDT, aparece com 3,27% dos votos. Temos na sequência, para deputado federal, lá nós só temos o... Social-Democracia, André Figueiredo, ok. Vamos dar uma olhadinha no Pará, lá no Maranhão depois. No Pará. Vamos ver lá. O Pará já começou a... 31%. A apuração. Nós temos Giovanni Queiroz com 3,25%. Né? São 31,10%, quase um terço das urnas foram apuradas. Então nós temos aí a provável reeleição do deputado Giovanni Queiroz no Pará. Vamos dar uma olhadinha em Minas Gerais também, na situação dos deputados federais, que é o que nos interessa agora preliminarmente. Para governo, nós temos 9%, né, 9% das urnas apuradas, 9,4%. Né, não temos ainda nenhum candidato nessa primeira tela do PDT aparecendo. Vamos dar uma olhada aqui. Enquanto carrega a tela, nós temos aqui para deputado estadual também, não temos nenhum deputado do PDT ainda em destaque. Segunda tela também não. Ainda, até o momento, nenhum candidato do PDT se destaca na apuração dos votos. Lembrando que Minas Gerais, né, por costume, até pelas suas dimensões, nós temos uma proporção muito grande de municípios, né, e a apuração ela realmente demora um pouco. Nós temos ali configurando com 6.000 votos, 0,68%, né, Mário Eringer, que é atual deputado federal, e subtenente Gonzaga, também do PDT, que é também deputado federal, com 0,64%. Em Minas, mais do que os outros lugares, realmente os distritos acabam revelando, né, quem são seus candidatos, até pelas dimensões do próprio estado. Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada no Rio de Janeiro. Lá está 0 a 0 ainda, pelo jeito. Por enquanto, 0%. Está carregando os dados. Rio Grande do Sul. Veja Rio Grande do Norte.
Rio Grande do Norte. 0-0 também. Também ainda Tem não começou Maranhão, a apuração. Goiás, será que tem alguma coisa? Rio Grande do Sul, não. Vê Goiás. 45% dos votos. 45% Deputada das urnas Flávia, apuradas. Virtualmente eleita também lá. Nós temos a Flávia Moraes com uma votação expressiva. Segunda mais votada novamente. Segunda mais votada, com 5,27%, né, configurando 71.511 votos. Né, probabilidade de eleição dessa deputada federal. Ao Senado, em Goiás, nós temos o Ronaldo Caiado, liderando com 49,55%. Em segundo lugar, Vilmar Rocha, com 37,85%. E em terceiro lugar, Marina Santana, com 9,54%. Ela que é a candidata do PT. Para governador, está bastante apurado, ali já com 40%. 48%. Marconi Perillo, mas não confirmando a vitória. 27,37%, não confirmando. E nós temos vitória. Aqui Jorge Cajuru com 47 mil votos lá, candidato. Jorge Cajuru, lendário Jorge Cajuru, né, da Rádio Car de Goiânia, em que fazia uma oposição ferrenha, sistemática ao atual governador e então governador à época, Marconi Perillo. Você viu a ligação deles, realmente? Praticamente há 8 deputados né, eleitos até então, com metade das urnas, quase metade das urnas apuradas. Coligação também, da qual o PDT faz parte, o PDT com o PMN tem 5,71%, totalizando 79.795 votos, ou seja, quase 80 mil votos, né, para um coeficiente que deve estar rondando em Goiás praticamente 70 mil votos, ou seja, o PDT pode já ter uma cadeira para deputado estadual em Goiás. No Maranhão, vamos ver, nós temos uma perspectiva de 2 deputados federais lá, vamos ver se... Maranhão ainda, Flávio Um Dino quarto dos votos, né? Um quarto dos votos, mais de um quarto dos votos apurados, né? Para o Senado, a tela ainda está carregando, assim como para deputado federal e deputado estadual. Nós temos Flávio Dino para governador, com 66,56% dos votos, seguido com 31,72% por Lobão Filho. Praticamente aí a diferença é bastante grande. A eleição do governador, de Flávio Dino para governador, parece ser bastante provável. Ali nós temos, ainda não garantimos uma cadeira no Maranhão, mas provavelmente essa cadeira já assim realizada, temos ainda um quarto dos votos apurados, né, pode ser do atual deputado Everton Rocha. Você tem como ver todos os candidatos para a gente ter uma noção da... Todos os candidatos. Federal, que a gente vê se tem PROS na frente, PSD... Não, o deputado o Everton Rocha dentro da nossa... acho que talvez... Para deputado estadual, nós temos ali 2 candidatos, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e 10º, o PDT, com 2,02% e 1,94%. Valéria Macedo, do PDT, com 16.402 votos, e à frente dela, Humberto Coutinho, em 8º lugar até agora, com um quarto dos votos apurados, com 17.116 votos. Vamos ver isso em Pernambuco. É isso, Pernambuco. Pernambuco também com 20,77% dos votos apurados. Temos aí o governador Paulo Câmara com 61,38%, Armando Monteiro, cujo vice é o deputado Paulo Rubens Santiago, do PDT, Armando Monteiro com 38,15%. Né? Apenas 1/5 das urnas foi apurado. Temos aí para deputado federal em Pernambuco, nós temos aí o PDT, deputado federal em Pernambuco. Vamos ver a próxima tela. Ok, não configura aqui na próxima tela. Volney Queiroz com 1,48%, até então com 12.681 votos
Pode passar a próxima tela para deputado federal. Isabela Roldão, Isabela de Roldão, né, do PDT, por enquanto com 4.555 Provavelmente os votos de Caruaru não começaram a ser apurados. Exatamente. Nossa. Então, a coligação na qual o PDT faz parte já garantiu uma cadeira, quase praticamente 2 cadeiras já garantido, né, com 31,25% dos votos. Ok. Vamos passando. Outro estado. Será que o Paraná já começou? Piauí? Piauí. Piauí ainda não começou a apuração. Rio de Janeiro também 0 a ainda 0. não começou a apuração. Vamos no Rio Grande do Sul ver se 51%. Rio Grande do Sul, nós temos Onyx Lorenzoni, do DEM, que é da nossa com 74 mil votos. 50% dos votos já foram apurados. A próxima tela para deputado federal, por favor. Ok. Giovanni Cherini, com 63 mil votos. Temos também Pompeu Afonso de Matos, Mota, 50 mil votos, praticamente 50 mil votos. O Pompeu antes, 51.116 votos. Vamos e continuar. o Afonso Mota. Dando uma olhada ali pela... Pode passar essa próxima tela para deputado federal. Zé Otávio Germano. Veja ali pela coligação, por favor, Ricardo. A gente tem uma noção aqui do que é a coligação. A perspectiva. A nossa coligação é aquela coligação a segunda. Ali, um pouco ampla. 31% dos votos. Fez uma cadeira. Não, porque lá são 31 cadeiras. 31%? Não, já tem uma cadeira já. Essa coligação, né? Provavelmente ainda do Onyx Lorenzoni. Não, mas nesse percentual tem uma cadeira, mas extrapolando nós teríamos 500 mil votos. Mas não está correto aí. Aqui, agora sim. Isso. PDT, PSC, PV, PEN, 11%. Aí tá... 11%, tem 2 cadeiras. 3, vamos ver. 3, com 50% dos votos. Se essa coligação mantiver essa votação, ela chega a 700 mil votos. Com 700 mil votos dá para se pensar em 4 deputados. Seria o Onyx mais 3 do PDT. Né? Lazier Martins continua liderando com 38,26%. Entretanto, a diferença para Olívio Dutra, do PT, reduziu bastante, com 34,45% para Olívio Dutra e 38,26% para Lazier Evidentemente Martins. Que a gente não sabe de onde vêm esses votos, mas a deputada Manuela Dávila, que tinha uma expectativa de 300 mil votos, se manter essa projeção não vai chegar a esse valor total. Você tem como caminhar aqui no estadual também, ver os próximos? Quem nós temos Marlon Santos e Eduardo Loureiro. Depois Ciro Simone, Gilmar Socella. Fecha nele. Próximo, se puder só. Ok, carregando aqui para deputado federal, apuração no Rio Grande do Sul. Não, é a mesma tela. Temos Ciro Simone, com 1,3%. Outros candidatos do PDT também configuram a cabeça dessa votação para deputado estadual no Rio Grande do Sul. Dá uma olhada, por favor, na coligação, para a gente ter uma expectativa de qual será o tamanho da nossa bancada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. PDT e DEM, a coligação PDT-DEM lidera amplamente, com 13,67%. Isso... 13, são 55 deputados, né? Você tem aproximadamente 8 a 9 cadeiras. Umas 7 a 8 cadeiras, isso. Vamos dar uma olhadinha em São Paulo. São Paulo, bom. Enquanto carrega os dados, nós temos aí ainda liderando Celso Russomano,
seguido por Tiririca. Olha que O dupla de... mítico Tiririca em São Paulo. Para o Senado, José Serra lidera com 61,51%, mas apenas 16,57% das urnas foram apuradas. Projetando essa votação do deputado Celso Russomano, ele fará mais de 1 milhão de votos. Possivelmente supere 1 milhão de votos. 1 milhão. O Serra que está destoando, porque apontava mais próximo do candidato Eduardo Suplicy. Exato, 1.915.000 votos, enquanto o Suplicy está com 907.000 votos. E Kassab com apenas 196.000 votos. Para governo, ainda ampla margem para Geraldo Alckmin, com 59,28%, e seguido por Scaff, do PMDB, com 28,88%. É Paulo Scaff, né? Paulo Scaff. Nome do candidato a governador do PMDB, inclusive vice a coligação que nós fazemos. José Roberto Batoc. Com o Batoc, o José Roberto Batoc, nosso ex-deputado federal, candidato a vice nessa chapa. Você tem como olhar na Paraíba lá? Vamos dar uma olhadinha na Paraíba. Nós temos nosso candidato a deputado lá, Damião Feliciano, também que... priorizando onde nós temos nossas já os deputados 54% dos votos concorrem à reeleição. Cássio Cunha Lima para governador com 47,80%, seguido por Ricardo Coutinho, 45,51%, sendo o total de 54,21% das urnas apuradas. Ok, vamos ver aqui para deputados federais, né, na coligação, todos os candidatos. Dá uma olhada na próxima tela dos deputados federais. Vamos ver a posição. A próxima tela para deputado federal, por favor. Lá embaixo, à direita. Isso. A operação agora está ao encargo do Edevaldo. Aí, doutor Damião, com 32.165 votos, totalizando 3,13% do total. Vamos dar uma olhadinha na coligação para deputado federal, ver como está a nossa coligação. Coligação é uma coligação que nós fazemos parte da coligação ampla, já tem ali uma cadeira, 24%. Praticamente 2 cadeiras, então perfaz 24,08% dos votos apurados. Então temos aí uma margem bastante provável e assertiva de que Damião Feliciano, nosso deputado da Paraíba, venha a ser reeleito. E no Paraná, será que nós temos algo? Vamos dar uma olhadinha no Paraná, se iniciou, como está a votação. Paraná, tradicionalmente, também é um colégio eleitoral em que a apuração anda bastante rápido. Mas ainda 32,71% das urnas apuradas. Vai apontando Beto Richa a governador com 56,59%, seguido pelo ex-governador e também emblemático Roberto Requião com 26,8% e 14,30% a candidata Gleisi Hoffmann, do PT, cujo vice é o nosso companheiro, doutor Haroldo, na disputa pelo governo do estado do Paraná. Olhando aí a coligação para deputado federal. A próxima tela, isso. Vamos ver na próxima tela. O nosso candidato lá não deve aparecer porque ele está indeferido hoje. Exato. A nossa coligação, ela está perfazendo 19,92%, com 371.000 votos, assegurando por enquanto 2 cadeiras. A coligação, não o nosso partido. E inclusive o nosso candidato, que foi prefeito de Paranaguá, o companheiro Baca, né, está com a candidatura sob júdice. Então essa votação dele, com certeza, é uma votação expressiva, que não está sendo contabilizada ali nessa primeira apuração. Dá uma olhadinha no Rio de Janeiro, ver se já tem alguma coisa no Rio de Janeiro. Estranha essa demora no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre 32%. Há uma alguns problemas, né? Então ainda nada no Rio de Janeiro.
Vamos dar uma olhadinha, Brasília já deve ter voltar ao definido. Distrito Federal, ver se já definiu a eleição no Distrito Federal. 93% das urnas apuradas, reafirmando o senador Regufe do PDT, eleito com 57,95% dos votos. Para governo do Distrito Federal, um provável segundo turno entre Hollenberg e Jofran Frejá, ficando de fora o governador Agnello Queiroz, sendo que o PDT está apoiando o candidato Hollenberg ao governo do Distrito Federal. Dá uma rodadinha de tela aí no próximo. Dá uma olhadinha, por favor, no Federal, próxima tela do Federal. Augusto Carvalho e Laerte Bessa, mantendo... Nossa coligação faria 2 segundos. Isso. E para distrital aqui? Tem o Joey Vale, Praticamente eleito. Temos garantido o Joey Vale mais do PDT para deputado distrital. Votos na legenda, PDT teve um número expressivo, 4.938 votos. Joey Vale, 20 mil votos, praticamente, 19.288. Celina Leão com 11.885. Professor Reginaldo Veras, do PDT, que é o provável terceiro eleito, com 11.777. Neri do Brasil, do PDT, com 6.759, seguido por Rafael Vasconcelos, com 4.044. Pedro Ivo, Tiago Jarjur, com 3.568. Denizar, com 3.454. Mais próximo. Claudenir Brito, com 2.317. Na próxima tela, ainda carregando a eleição para deputado distrital no Distrito Federal. Paula Matos, com 1.999, só os candidatos do PDT. Aqui temos Max, do PDT, com 1.533. Célia Romero. Manuela Ronca, do PDT, com 1.449. A companheira Célia Romero, com 1.140 votos. Doutor Jô, melhor posicionado aí do PDT, temos André Lima, com 13 mil, para deputado federal no Distrito Federal, 13.947 votos, com Flávio Werneck, com 8.895. Vamos dar uma olhada no Ceará. Ceará vai ser já. Ceará, temos a importante reeleição do companheiro André Figueiredo, com 51 mil votos. Em 37%. 51.308 votos, sendo 37,47% dos votos apurados até então. Vamos ver a coligação. Extrapolando, isso deve dar 140 mil votos. A coligação do qual o PDT faz parte é uma coligação ampla, que praticamente já assegurou aí de 8 a 9 cadeiras. 8 cadeiras. Né? Temos aqui também o Heitor Ferrer, do PDT, para deputado estadual no Ceará, com 3,26%. Heitor Ferrer, que sempre é um fenômeno de votos lá no Ceará, foi nosso candidato a prefeito da capital Fortaleza, né? Inclusive nós estávamos debatendo isso a respeito aqui, sobre a questão das manipulações, né, das pesquisas eleitorais, e de certo o Heitor Ferrer foi bastante prejudicado. Vamos ver como é que tá, se já tem Rondônia, para ver o nosso senador assim. Rondônia, vamos dar uma olhadinha em Rondônia. Rondônia e Roraima, acho que não iniciou ainda, não deu. Vamos ver, 16%. O senador Assir Gurgax, do PDT, com 38,14%, vai liderando com folga. Aloysio Vidal, do PSOL, com 25,21%. Então, no entanto, 16% só das urnas foram apuradas. Assir, nosso senador, despontava nas pesquisas como a preferência do eleitorado de Rondônia. Para deputado federal, temos aí a provável reeleição do deputado Marcos Rogério, com uma votação importante, 4.769 votos, perfazendo 3,82%. Vamos dar uma olhadinha na coligação do PDT, do qual o PDT faz parte. Ok, o PDT faz parte da coligação que atingiu até o momento 38,86%, tem 48.100
565 votos. Por enquanto, essa coligação está garantindo 3 para 4 cadeiras. A segunda faz 3 e a última faz 1 só. Nem faz 1, tem que fazer 12 pontos alguma coisa. Na verdade, faria 4 cadeiras e a segunda 4. PMDB, PRTB, PCdoB, PDT, PRP, PSB, PTB, PSL e PTN. Vamos dar uma olhadinha aqui na coligação, em todos os candidatos para deputado federal, por favor. Então nós temos aí 1, 2, 3, 4. Né? O Marco Rogério vem em quarto. Então ainda são 16% dos votos apurados, mas até o momento não garante a reeleição do deputado Marcos Rogério. Ok, no Pará, para deputado federal. Deputado federal. Vamos para a segunda tela. Esse mouse é sem fio. Giovanni Queiroz com 2,35%. Usa o microfone aí, por favor. Voltar do Silvani. Tem que ver a coligação, a votação da coligação. Ela dá uma... Giovanni Queiroz, né, do PDT. Como é que está a coligação lá, João? Coligação. Você que acompanha de perto, deputado. É a terceira coligação, 16%. Lá são 17 cadeiras. Sendo que são 53% das urnas apuradas. Lá são 17 cadeiras, então nós temos aí uma cadeira e meia praticamente Licencinha só um pouquinho que eu vou entender a ligação. garantida para a coligação da qual nós fazemos parte. Vamos agora fazer um intervalo e vamos voltar mais à frente com a apuração das eleições para deputados federais, estaduais, governadores e senadores e eleição para presidente da República. Só um instantinho que nós já voltamos. Pode soltar um intervalo aí. Vamos nessa, é o 12 Impressão.